Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, meus irmãos. Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe tudo que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Estou aqui para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID do Senhor. Vamos no ID juntos. Somos mais fortes em nome de Jesus. Aí, na mesma união, na mesma fé, a união que o Espírito Santo tem com o Abba Pai, com o nosso pastor Jesus Cristo. Nós temos que andar aqui na terra. É um divisor de água para mim. Acredito que seja para você essa união. E Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades e manda a palavra na hora certinha, em nome de Jesus. De nós aí receber, tomar posse em nome de Jesus, crer, acreditar. Ele precisa da fé do seu coração para operar proezas e maravilha. Esse canal é familiar. Vamos andar juntinho na mesma fé. Ele falou que aonde chegar o canal, com a palavra, o louvor, a oração, ele vai fazer proezas e maravilha. Eu creio, eu acredito. Arde você crer, acreditar e receber também, tomar posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? Na obra do Senhor, na palavra, nos estatutos, no evangelho, porque isso agrada o coração de Deus. E nós estamos aqui para agradar o coração de Deus em nome de Jesus. Vamos juntinho? Na mesma fé, na mesma concordância? Então hoje nós vamos para Isaías capítulo 42, versículo 13. Isaías capítulo 42, versículo 13. Vamos aí para a palavra? E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. O Senhor valente e terrível. O Senhor valente e terrível. Ele luta pelas nossas causas. Em nome de Jesus. Vamos aí aprender mais um pouquinho? Então nós vamos para Isaías capítulo 42, versículo 13. O versículo 13 vai falar assim: o Senhor como poderoso sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grandes ruídos e sujeitará os seus inimigos. Olha o refrão: o Senhor o refrão da palavra fala assim, meus irmãos: o Senhor valente e terrível. E o versículo fala assim, do capítulo 42, versículo 13. Vou repetir: o Senhor como poderoso sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grandes ruídos e sujeitará os seus inimigos. Ele intercede por nós, ele luta por nós. Ele é o nosso advogado, fiel. Aleluia, vamos para a palavra aí? Para nós entender mais um pouquinho em nome de Jesus? Aleluia. Não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante. O Senhor promete se levantar como um valente e mostrar a sua força contra os seus inimigos. Deus é sempre apresentado na Bíblia como um general que nunca perdeu batalha. Glória a Deus. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é valente e terrível. O Senhor é invencível. Invencível. E ninguém é capaz de enfrentá-lo.
ninguém possui força suficiente para escapar das suas mãos. Ele é o valente de Jacó. Ele é mais valente do que Satanás. Lucas capítulo 11, versículo 21 e versículo 22. Ele é o Deus invencível. Invencível. E todos os que ousaram desafiá-lo se deram mal. E todos que se deram a desafiar se deram mal. Ele é o Senhor valente e terrível. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam o Senhor valente e terrível. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Vejamos, vamos prosseguir para nós entender. Em Gênesis capítulo 49, versículo 24, Jacó abençoou o seu filho José, dizendo: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Êxodo capítulo 15, versículo 3, Moisés escreve que o Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. E em Êxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés ainda pergunta: o Senhor quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Aleluia! Ele operando maravilhas. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar para nós entender. Êxodo, capítulo 15, versículo 3. Moisés escreve que o Senhor é varão de guerra. Senhor e o seu nome é. E em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, Moisés ainda pergunta: o Senhor quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível e em louvores, operando maravilhas? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Êxodo capítulo 34, versículo 10, o Senhor valente e terrível disse a Moisés: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gentes alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meu tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que faço contigo. E em Deuteronômio capítulo 28, versículo 58, Israel é exortado a temer ao nome glorioso e terrível do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Juízes capítulo 6, versículo 12, o anjo do Senhor disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão parecia ser uma pessoa covarde e medrosa,
por esta malhando o trigo em lugar escondido dos inimigos. Porém, aos olhos de Deus, ele era homem valente. E em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, a Bíblia também afirma que Davi era forte e valente, homem de guerra, sinsudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor era com ele. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Sinjudo, que está escrito aqui, eu vou repetir, meus irmãos. Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão aparecia ser uma pessoa covarde e medrosa, por estar malhando o trigo em lugar escondido dos inimigos. Porém, aos olhos de Deus, ele era um homem valente. Era um homem valente. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, a Bíblia também afirma que Davi era forte e valente, homens de guerra, sinsudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor era com ele. Aleluia, glória a Deus. Em Sofonia, capítulo 2, versículo 11, o profeta Sofonias escreve que o Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as línguas das nações. O Senhor desfazerá todos os deuses, e todos vêm adorar o Senhor de todos os lugares da terra. Aleluia, glória a Deus. Forte, hein? Aleluia. Zacarias capítulo 10, versículo 5, a Bíblia escreve: a força e a valentia do povo do Senhor, dizendo: e serão como valentes, que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Forte, hein, meus irmãos? Vamos entender aqui. Miqueias, capítulo 1, versículo 14. O próprio Senhor valente e terrível se dirige ao seu povo dizendo: porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Aleluia! O nome do Senhor será tremendo entre as nações. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28 e versículo 29. Jesus Cristo, o Senhor valente e terrível contra os demônios, responde aos fariseus, dizendo: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente,
saqueador então a sua casa. Eu vou repetir para os meus irmãos entenderem esse versículo aqui. Mateus capítulo 12, versículo 28 e versículo 29. Jesus Cristo, o Senhor valente e terrível contra os demônios, responde aos fariseus dizendo: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manifestar o valente, saqueando então a sua casa? Quem vai enfrentar o valente? Quem vai saquear a sua casa? Se o ladrão entrar, ele vai se dar mal. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, porque o Senhor, ele é valente e terrível. Vamos para a conclusão da palavra. Se você não entendeu a palavra, a conclusão é o resumo, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 11, versículo 21 e versículo 22, Jesus Cristo, o Senhor valente e terrível, contra Satanás e seus demônios, ainda responde dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura e em que confiava, e reparte os seus despojos e reparte o seu despojo. Jesus Cristo é o valente de Jacó. Ele é mais valente do que Satanás. Ele é o Senhor valente e terrível. O profeta Isaías previu isso, dizendo: eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Isaías capítulo 40, versículo 10. Até aqui, meus irmãos, entendeu? O valente é o Senhor. Se o ladrão vier saquear a casa do valente, está ferrado, porque o Senhor dominará. Em nome de Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Satanás é quem saqueia as suas vidas, as suas promessas, os seus projetos, os projetos que o Senhor tem para todos nós. Ele quer saquear, ele é o ladrão. Mas se você está com forte, o forte está no nosso lar, na nossa casa, ele vai nos proteger, do nosso lado. Ele vai se dar mal, porque o Senhor vai dominar e vai derrubar Satanás, que é o ladrão. Então nós temos que estar com o forte, que é o Jesus, que é Deus. Ele é o forte, o terrível. Aleluia! Toda honra e toda glória. Se você está armado, protegendo a sua casa com as armaduras de Deus, o ladrão não vai entrar, que é Satanás e os demônios. Mas se você estiver desprevenido, sem foco, na presença do Senhor, saiu da presença do Senhor e não está armado com as armaduras de Deus, o ladrão vai vir, que é Satanás, e vai dominar seu lar, sua família, sua casa, seus projetos. Porque ele faz isso. Mas o Senhor está nos ensinando aqui que ele é o forte e terrível. E quem estiver com ele, o inimigo não vai te afrontar. O gigante não vai te afrontar nem te derrubar. O Senhor, com o sopro das narinas dele, ele vai derrotar Satanás e os inimigos.
Esse é o recado de Deus ao coração dos meus irmãos. Meus irmãos entenderam agora? Eu faço um convite em cima desta palavra para todos aqueles que estão no canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel, que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, tem um particular com ele, é você, Deus e você, e você fala assim: Senhor, eis-me aqui, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu preciso desse guarda fiel comigo, na minha casa, no meu lar, na minha família, nos meus projetos. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor vai te abraçar, vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve para começar. Eu faço o convite para você também que saiu da presença do Senhor: volte, filho, volta, filha. Eu estou aqui com as mãos abertas, cheio de bênçãos, de vitória, de milagres, e de cura, de libertação, para todos aqueles que clamar e confessar eu como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho todas essas bênçãos, essas vitórias, esses milagres, essas proteções para todos nós, todos vocês que confessar Jesus. Aleluia? Muito facinho, né, meus irmãos? Ele é a porta da salvação, a porta do céu. Sem ele, nós não conseguimos entrar lá. Amém? Porque Deus enviou ele como o caminho. Por isso, ele fala sempre: eu sou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus é digno, Deus é fiel. Estamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância. Tem palavra todos os dias, tem oração todos os dias. Acompanhe nós aí juntinho nesse canal. E abençoado será você, sua casa e sua família, seus projetos. Porque eu vou ficar em oração. E o Senhor vai prover. Vai prover. O Senhor vai prover. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.